Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que aí você vai receber a mensagem que saiu o vídeo novo. E deixe também o seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele tem relevância e vai compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra que vem somente de Deus e não de mim. E hoje nós vamos falar sobre assumir responsabilidades. Você já se perguntou, será que eu tenho assumido realmente as responsabilidades que Deus preparou para mim, na minha família, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja? E através da história de um personagem bíblico a gente vai aprender a importância da gente se posicionar e assumir responsabilidades. Então vamos orar para que Deus venha nos dar o entendimento que vem somente dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, declarando que nada sabemos, Pai, que nada podemos fazer sem a Tua graça, sem a Tua presença. Por isso eu clamo, Pai, venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, Pai. Traga o Teu entendimento, traga, Senhor Jesus Cristo, o Teu discernimento, para que possamos viver, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nos guarda os nossos familiares e que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Desde já nós repreendemos todo o levante do inimigo, Pai, todo o mal, toda seta que tenta atrapalhar o entendimento que vem do Senhor, Pai. E declaramos que a presença do Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos utilizar o personagem Gideão. Acredito que muitos já ouviram falar, e nós vamos trazer um olhar um pouquinho diferente da forma como a gente conhece a história de Gideão. E para isso nós vamos para a Bíblia. Então a palavra nos mostra no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Então nós acabamos de ler no livro de Juízes um pouquinho do início da história de Gideão. Qual que é o contexto aqui, meus irmãos? O livro de Juízes ele vai falar sobre juízes que Deus ia levantando de período em período para direcionar o povo de Israel, para comandar o povo de Israel. Dentre os juízes existem muitos que ficaram famosos, como o profeta Samuel. Sansão também foi um juiz que Deus levantou em um determinado período para guiar e para conduzir o povo de Israel, certo? E qual que é o contexto aqui? Israel estava sendo opresso, estava sendo escravizado pelo povo de Midian, os midianitas. O que os midianitas faziam? Eles pegavam todas as plantações, tudo que Israel plantava, levava um tempo para preparar a terra, para plantar, para crescer. Quando era a época de dar colheita, os midianitas roubavam tudo, destruíam tudo. Israel foi cada vez mais vivendo em precariedade, de uma forma miserável. Então esse é o contexto. Por isso, Gideão ele estava malhando trigo no lagar, que é um lugar de pisar uvas, que é uma espécie de tanque, onde você pisa as uvas. O trigo ele deve ser malhado em um lugar aberto, mais amplo, onde existem uma espécie de bastão que você vai batendo para separar o trigo da palha, certo? Então ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas, de prensar uvas, justamente para esconder dos midianitas, porque ele tinha medo.
E a partir desses detalhes, a gente já começa a ver um pouquinho da personalidade de Gideão. Gideão, ele era uma pessoa que ele tinha dificuldade em crer. O próprio anjo do Senhor aparece para ele e fala: ei, eu te levantei para você libertar o povo de Israel. Você vai adiante, eu vou te dar a vitória. E ele começa a questionar: mas se o Senhor está conosco, então por que a gente está vivendo dessa forma? E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Quantos de nós, em muitas ocasiões que nós vivemos, a gente começa a questionar a Deus? A gente começa: mas por quê? Se o Senhor é Deus, por que eu estou vivendo isso? Ontem teve um episódio que eu achei interessante. Eu estava saindo do trabalho, eu ando muito de moto, e eu vi uma senhorinha, por volta de uns 50 e poucos, 60 anos de idade, numa cadeira de rodas, daquelas elétricas, e ela estava empurrando bem devagar, subindo uma avenida, e com um folheto, uma pasta, com documentos de um hospital, que provavelmente ela estava saindo daquele hospital, porque era na região, e eu pensei: gente, uma mulher, idosa praticamente, sozinha, estava empurrando a cadeira sozinha, aquelas cadeiras elétricas, então ela se move sozinha, correndo atrás das coisas dela, sem reclamar, só seguindo. E a gente, por tantas outras coisas bem menores, a gente já começa a questionar e a reclamar com Deus. Então Gideão, ele começou a fazer isso. Mas eu sou da menor tribo de Israel, a tribo de Manassés. E dentre a menor tribo, a minha casa é a menor. E dentre a minha casa eu sou o menor ainda. Então ele tinha uma dificuldade muito grande em crer. Tinha um problema com a autoestima. Então esse era Gideão. E justamente Deus queria levantar esse camarada improvável. Esse cara que não tinha probabilidade nenhuma de fazer nada. Então Deus queria levantar ele para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então esse é o contexto aqui, certo? E então, o que acontece? Deus, ele ordena que Gideão prepare um exército para ir de encontro aos midianitas. Eles tinham preparado o exército e tinham acampado ali perto do Rio Jordão, e Deus queria que o povo de Israel vencesse os midianitas. Então Gideão, ele prepara um exército de 32 mil pessoas, 32 mil homens preparados, entre aspas, para a batalha. E Deus vira e fala para Gideão: não, Gideão, tem muita gente. Se você for para a guerra com esse tanto de gente, o pessoal vai começar assim, soberbecer, se orgulhar e falar que foram eles que venceram. Eu vou mandar 22 mil para casa. Pode falar, aqueles que não estão preparados para a batalha, pergunta, aqueles que têm medo. Pode perguntar, aqueles que têm medo, todos vão embora. Então Gideão pergunta, e esse era o número exato: 22 mil pessoas foram embora. Deus olha e fala: não, ainda tem muito, Eu acho que é melhor a gente tirar um pouquinho mais, certo? Então vamos fazer o seguinte: vai para o rio, todos aqueles que beberem água, levando a mão e lambendo assim, você deixa permanecer. Mas aqueles que se ajoelharem e parar de olhar para frente, vão embora. E nisso, mais uma leva foi embora, restando apenas 300 homens. Aí que Gideão ficou doido mesmo. Porque aí ele começa a pensar: como eu vou lutar com um exército tão grande com 300 homens? E aí novamente a personalidade de Gideão vem aparecendo, que aí ele começa a pedir sinais e sinais, um sinal após o outro, para Deus. Deus, se é realmente o Senhor quem está me direcionando, faça com que a lã que eu vou deixar aqui essa noite apareça molhada, mas todo o redor apareça seco. Deus vai lá e faz o sinal. No outro dia: ok, Deus, eu entendi, mas só mais um sinal, não fica nervoso comigo, não. Agora faz o contrário, que a lã esteja seca e o redor esteja molhado. Deus vai lá e faz novamente. Então a gente percebe, diante desses acontecimentos, esse traço de personalidade de Gideão. Uma dificuldade em assumir a responsabilidade, uma dificuldade em se posicionar, visto que Deus já tinha ordenado: vai que eu vou te dar a vitória. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Então, ainda no livro de Juízes, capítulo 6, só que a partir agora do versículo 37, você vê o seguinte: vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus:
não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, fazer ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Então aqui, meus irmãos, como eu acabei de dizer, a Bíblia mostra, Gideão ele tinha uma dificuldade muito grande em crer e se posicionar. Antes disso, aconteceu um episódio que ele é importantíssimo para entendermos a história, né? Quando Deus ele avisa Gideão que vai libertar o povo de Israel por meio dele, ele ordena que Gideão ele destrua o altar de Baal, né? É um falso deus, um demônio, que o pai dele, o pai de Gideão, havia construído, estava na casa dele. Então Gideão vai lá, só que ele vai de noite. E ele destrói o altar de Baal e pega o poste, né, sagrado para eles que estava do lado do altar e faz um altar para Deus. E queima uma oferta, um incenso agradável a Deus ali. Então, esse fato é muito importante porque na família de Gideão a gente vê que existia uma maldição, que existia uma idolatria, onde o próprio pai dele adorava Baal, tinha um altar de Baal na sua casa. E diante disso eu te pergunto, existe algum altar a Baal ou qualquer outro falso deus ou qualquer ídolo na sua casa que ele precisa ser quebrado? Então o primeiro posicionamento, a primeira responsabilidade que você, que eu, que nós temos que assumir é justamente destruir os ídolos, os altares na nossa família. Então o primeiro âmbito que a gente tem que assumir a responsabilidade é na nossa casa. A gente tem que limpar o nosso lar e a gente tem que construir um altar, fazer da nossa casa, do nosso lar, um altar a Deus. Então, seguindo a história de Gideão, ele vai e Deus ele entrega o exército midianita nas mãos de Gideão sem mesmo eles lutarem. Eles começam a tocar as trombetas, a quebrar vasos e gritar: pela espada de Gideão e espada do Senhor. E Deus faz com que o exército midianita se apavore e comece a lutar um contra o outro e fuja. Então Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. E aqui é o ponto-chave, o ponto principal. Após todo esse desenvolvimento, após toda essa batalha, o povo chega para Gideão e diz o seguinte: Gideão, já que você foi o nosso libertador, reine sobre nós, governe sobre nós. E Gideão diz que não. Nós vamos ver na Bíblia agora a resposta dele. Em Juízes capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Então aqui, meus irmãos, nós chegamos no ponto principal desse vídeo. Como vocês puderam ver, a própria Bíblia diz que Gideão ele recusou-se a governar, a reinar sobre Israel. Lembra que eu falei que no livro de Juízes Deus ele ia levantando pessoas para direcionar, para comandar Israel? Dentre eles estava Samuel, estava Sansão, certo? Gideão, em teoria, era um desses. Mas ele recusou. E a princípio, quando a gente vê, a gente pensa, não, que o Senhor governe sobre vocês. Quantas vezes, trazendo para o nosso dia, a gente faz isso? A gente terceiriza. Não, é Deus quem vai fazer. E Deus, ele faz, ele é soberano. Mas tem determinados momentos que nós precisamos nos posicionar. Tem determinados momentos que nós precisamos assumir responsabilidades. Nós vivemos em uma geração, uma sociedade onde as pessoas não se posicionam. É comum até a gente presenciar um ato de injustiça
E a gente não ser capaz de fazer nada justamente por medo, por falta de posicionamento. A gente pode ver aqui um homem agredindo uma mulher no meio da rua e ninguém faz nada. Na verdade fazem, eles ficam filmando. Então a gente perdeu esse ímpeto, essa presença, essa força, essa coragem de Deus de se posicionar como luz contra o que é errado. A gente vive muito nesse politicamente correto e tem medo de falar a verdade. Ah, mas vão me cancelar. Ah, mas vão se afastar de mim. Não tem problema. O seu dever, o meu dever é nos posicionarmos e assumirmos as responsabilidades. Por que eu falo isso, meus irmãos? Nas nossas vidas, principalmente aqueles que são homens e que são sacerdotes, toda a nossa família ela está submetida às nossas decisões, à nossa autoridade. No mundo espiritual, Deus ele concede autoridades, e as direções que nós tomamos, elas não recaem somente sobre nós, elas recaem sobre toda a nossa casa. Vou dar um exemplo. Um pai que é adúltero, ele trai a esposa. Aquela decisão, ela não vai recair somente sobre ele. Vai recair sobre os filhos, talvez sobre os netos, sobre os irmãos, sobre toda uma família, sobre várias pessoas. E foi isso que Gideão fez. Quando ele recusou-se a governar sobre o povo de Israel, ele estava meio que já condenando a sua própria família. Porque Deus levantou ele, Deus falou várias vezes, eu te levantei. E ele, mas eu não posso, mas eu isso, mas eu aquilo. Ele não se posicionou, não assumiu a autoridade, não assumiu o lugar de honra e recaiu sobre a casa e a família dele. E um ponto interessante, não sei se vocês lembram, 2 vídeos atrás sobre a visão que Deus me entregou, vou deixar aqui na descrição também, passando nos cards. Os ismaelitas, os descendentes de Ismael, eles são contrários ao povo de Israel. É uma guerra entre muçulmanos e judeus que permanece até o dia de hoje, vai permanecer até a vinda do anticristo, até a vinda de Cristo também, até o final da grande tribulação. Então o que a Bíblia nos mostra? Que era costume do povo de Ismael usar brincos de ouro. Então Gideão ele estava adotando o costume de um povo contrário, um povo inimigo ao povo de Israel, ao povo judeu. E o que ele fez? Ele derreteu esse ouro e fez um manto sacerdotal, um ídolo. Lembra que eu falei para vocês que era importante sobre a questão do altar de Baal que o pai de Gideão tinha feito? Gideão ele não fez um altar a Baal, mas ele fez um ídolo similar. E a própria Bíblia diz que aquilo foi armadilha para Gideão e para a família dele. Porque com as palavras, nós sabemos que, nas palavras a poder, com as palavras de Gideão, ele declarou que nem ele, nem o filho dele, nem o neto, nem ninguém iria reinar sobre Israel. E o que acontece na história? Um dos filhos de Gideão, eu vou mostrar na Bíblia, para ficar mais fácil para vocês, para não ficar somente nas minhas palavras. Em Juízes capítulo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e esses se mostraram propensos a seguir. Abimeleque, pois, disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra, e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então aqui, meus irmãos, eu quis ler para vocês porque a própria Bíblia nos revela o que acontece com a família de Gideão. Jerubaal aqui mencionado é Gideão, Abimeleque, filho de Jerubaal. Gideão ele começou a ser chamado de Jerubaal depois que ele derrubou o altar de Baal. E o povo ali da região dele começou a chamá-lo de Jerubaal, como uma espécie de guerra entre Gideão contra Baal. Por isso começaram a chamar Gideão de Jerubaal, certo? E a Bíblia nos mostra que Abimeleque ele faz uma conspiração para tomar e para começar a governar sobre Israel. Ou seja, aquele que era para ser o governante, para assumir a autoridade, se recusou. E aí ele entregou a autoridade para um conspiracionista, para uma pessoa que estava
com intenções ruins. E o que Abimeleque faz? Ele meio que persuade o povo. Vocês preferem que os 70 filhos de Gideão reinem sobre vocês ou que somente um? Aí todo mundo concorda, somente um. Então o que ele faz? Ele mata os filhos de Gideão, sobrando somente Jotão, o filho mais novo. Então praticamente toda a família, descendência ali de Gideão foi dizimada por uma falta de posicionamento, por uma falta de assumir a responsabilidade. Então vocês podem perceber que a falta de posicionamento de Gideão acarretou na morte de todos, praticamente todos os seus filhos, sobrando apenas um. Então a gente vê que a nossa falta de posicionamento, ela gera uma cadeia de eventos. Se eu sou o líder da minha família e eu não me posiciono, os meus filhos vão colher, os meus netos vão colher. Certo? Se eu sou o líder de uma igreja, um pastor que não me posiciono de acordo com aquilo que eu devo fazer, os meus membros vão colher, as minhas ovelhas vão colher. Se eu sou um líder de louvor, um líder de jovens, um líder de algum ministério que eu não me posiciono e assumo a responsabilidade, todos os meus liderados vão colher. Então, diante desse vídeo, diante de toda a responsabilidade que Deus te entregou, assuma, se posicione. A história de Gideão é muito bonita no sentido de que Deus com pouco fez muito, mas ela também é triste, porque mostra um homem que não cria de fato em Deus, que ele oscilava muito, né? Em um momento ele cria, precisava de muitos sinais, e depois ele já não queria crer mais, e ele tinha problemas em assumir responsabilidades, em se posicionar, e no finalzinho da trajetória, né, ele se corrompe de certa forma, porque ele faz um ídolo que serviu como armadilha para a família dele. Então que nesse ponto nós não sejamos como Gideão. Nós devemos ser sim como Gideão, no sentido de sermos improváveis. De que Deus, através de uma vida improvável, nós que somos miseráveis e pecadores, Ele vai alcançar outras almas. Mas nós não devemos ser como Gideão, no quesito de não assumir as nossas responsabilidades. Então você assuma a sua responsabilidade de luz de Cristo. De luz enquanto igreja, aqui na terra, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Que a graça de Deus te acompanhe, que esse vídeo tenha te edificado. Que a presença esteja com você e um grande abraço.